Ora viva pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tendo em conta o fuso em que nos estão a ver, estamos aqui mais uma vez para cumprir com aquilo que é o nosso dever, a nossa obrigação, que é de nos manter informados. Hoje temos um convidado bastante diferenciado daquilo que tem sido habitual. Temos aqui o prazer de falar com o doutor, digníssimo, ilustre, sem bajulação, Alberto Chingelesi. Muito boa tarde. Muito boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste podcast para falar de jovens para jovens, obviamente. Desde já quero encorajar e felicitar a iniciativa deste magnífico projeto. Considero o Cone Sobre Azul bastante louvável, porque cada um de nós, enquanto jovens, deve estar efetivamente comprometido com uma ação social. E falando de compromisso, nós, enquanto jovens, devemos, de certa maneira, mostrar que é possível mostrar uma outra coisa positiva para a nossa Angola. É possível que nós consigamos construir uma coisa nova para a nossa Angola e também acabarmos com aquilo que noutrora se construiu no passado, de que o jovem é o futuro do amanhã. E vou sempre rebatendo a ideia de que o jovem não é futuro da manhã, o jovem é presente. Pode sim ser presente e é presente, como também o jovem tem esta visão futura, tem a visão presente e tem a visão futura. Então, com este projeto, uma magnitude do género, então nós também somos, enquanto jovens, louvar este magnífico projeto que visa romper todas aquelas barreiras que noutrora foi construído. Desde já, muito obrigado. Sim, ok, muito obrigado. Uma breve apresentação sobre o nosso convidado. Temos aqui, como me referi anteriormente, Alberto Chingelesi. Ele que é graduado em Direito pela Universidade de Maravilha, o que é muito bom para nós. Quero dizer, não é assim tão, mas acredito que tem qualificações específicas para estar a abordar sobre a temática de hoje. Também docente, para já dizer que foi meu professor, excelente professor, isso não nego, e qualquer um que foi seu educando, acredito que poderá dizer o mesmo assim que estiver a ver esta informação. Também dizer que é orador, palestrante, senhor de cerimônias e coach de oratória, posso assim dizer, né? Se não estiver aqui a bajular. É muita coisa que esperamos de vós e temos aqui a aprender. Parto logo para a minha questão. O tema de hoje fala sobre a juventude além da mediocridade. Queremos perceber, de fato, o que é a mediocridade e o que é ter uma vida medíocre. Exato. Como disse, para fazermos a reflexão desta temática, sou convidado efetivamente a repartir essas palavras, tanto juventude, tanto além, como mediocridade. E, se me permitirem, a palavra juventude usualmente remete-nos à ideia de cronologia. Estamos aqui a falar a ideia de tempo, um marco temporal. E com isto nós queremos perceber o jovem muito diferente daquilo que é a juventude. Primeiro passo. Aqui nós encontramos não um grau de contradição, mas um grau de diferenciação. Por um lado está aquilo que é o marco temporal, por outro lado está como jovem aquele sujeito efetivamente que se encontra numa determinada idade. Tal assim que existem muitos velhos com a idade de jovem e muitos jovens com a idade de velhos. Este é o primeiro ponto de partida. Este é um exemplo que nós aqui poderíamos referenciar. E o conceito de juventude é muito diferente daqueles conceitos que nós estamos completamente acostumados em conteúdos de ciências humanas. É muito diferente daquilo que nós aprendemos em políticas públicas. Também é muito diferente que nós encontramos efetivamente nos dicionários. O conceito acarreta uma outra dimensão e o conceito de juventude também acarreta uma outra dimensão. Já ao falarmos da palavra além, que é muito familiar a nós por causa do latim e do grego, meta, não é isso? Se formos a grego, meta, aquilo que está além. E se vamos para recuar um pouco naquilo que é o latim, mediocris, médio, pequeno, é com qualidade e falta de qualidade. E hoje nós conseguimos ver, não é? Uma conjuntura de juventude que comporta um tempo esta parte, este carril de mediocridade.
que não é abonatório, porque também queremos aqui fazer compreender o que é efetivamente a palavra medíocre, tal como já fizemos aqui a nossa referência. Uma pessoa medíocre, um jovem medíocre é uma pessoa pobre do ponto de vista intelectual, tem poucas qualidades, se bem queremos trocar as expressões em todos os asfaltos. E somos muito bem, e até nos obriga a convidar a reflexão e buscar autores para melhor sustentáculo da nossa afirmação. Vejamos que está a dizer agora Aristóteles que existem 3 tipos de pessoas, existem 3 tipos de ser humano. Temos o ser humano sábio, temos o medíocre e temos o cretino. Cretino é uma expressão que nós roubamos um pouco para os brasileiros, mas o sábio é aquele que busca a verdade. Já o medíocre, de certeza, gosta de factos, está constantemente sujeito a buscar factos, não traz uma outra roupagem, não traz uma outra visão, capaz de mudar, capaz de graciar a sua imagem. Temos aqui o cretino como aquele que fala de si, se vitimiza sempre, como se fosse o culpado de tudo, nunca aspira, nunca traz uma outra visão de vida, nunca projeta seu estilo de vida, está sempre a se vitimar. Mas a nossa realidade aqui está centralizada sobretudo na mediocridade. Então o jovem medíocre é um jovem que não tem mais uma outra visão de ideia, está apenas focado a um só sítio, está apenas focado numa só direção. E falamos sim, sobretudo de Aristóteles, poderíamos buscar tantos outros pensadores que poderiam esclarecer melhor, como Francisco de Viegas, um jornalista e editor, disse que quem faz um contrato efetivamente com a mediocridade, este faz porque tem medo da literatura, tem medo sobretudo dos livros clássicos da literatura, porque não tem medo, até não tem medo de fazer o esforço para combater a leitura. Então esta é a abordagem que nós aqui poderíamos apresentar a priori. Mas falando da juventude medíocre ou das pessoas medíocres, poderíamos trazer aqui à tona a síndrome de Gabriela. Estou dito que eu nasci assim, sou desprovido de qualificações. Podemos considerar esse tipo de pensamento como um pensamento medíocre? Podemos sim pensar, porque para a nossa compreensão é bem muito visível e em todos os lados que, vejamos, há uma ideia clara de que o jovem não pode simplesmente se concentrar para uma só direção. O jovem tem uma visão reluzente, o jovem é mais aberto que uma outra coisa. E quando alguém pense nesse jeito, de que não, eu nasci assim, é minha forma de ser, isso eu chamo sobretudo aquilo que muitas das vezes somos conduzidos a buscar um pouco da psicologia, o reajustamento. Se adequar realmente com o que é. Em outras matérias em filosofia é mais um pouco perigoso, é a predestinação, mas longe disso, não aconselhamos que o jovem, enquanto modelo, enquanto um ser pensante, enquanto um ser que busca dia após dia melhoria, não só para si próprio, mas para o seu país, para o seu estilo de vida, para a sua comunidade, deve projetar, deve criar, com bom gestor da verdade, uma luz clara, não é? Porque existem luzes que não são claras. De fato. Exato. Então devem buscar luzes claras para não só ganhar esta autonomia enquanto jovem, mas também para contribuir aquilo que a nossa nação Angola tanto aspira e tanto deseja. Busco aqui uma reflexão comparativa sobre duas figuras, digamos assim, famosas no mundo. Temos Lionel Messi e do outro lado Cristiano Ronaldo. Certo. São pessoas que estão onde estão por realizarem feitos incríveis, mas cada um deve de chegar à sua posição por caminhos diferentes, digamos assim. Quando falamos de Messi, estamos a falar de alguém, digamos, mais talentoso, que nunca teve assim tanto esforço para chegar onde está. Ao contrário de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é considerado máquina até hoje pelos feitos incríveis. Será que alguém, digamos, medíocre, poderia se atentar a um feito como este? Não digo da perspectiva de Messi, mas de Cristiano Ronaldo como tal. Porque ele não nasceu com aquelas habilidades que ele tem. Mas acredito eu, pela história que nos é contada, ele fez muito esforço para chegar até onde está. Pronto, eu até muito bem poderia fundamentar mais coisas ligadas a Lionel Messi, porque há um tempo esta parte foi do Barcelona e o Messi foi do Barcelona e vencemos muito tempo os belos momentos de Lionel Messi.
mas também sou daqueles que sempre aceitou o reconhecimento do grande esforço que o Cristiano Ronaldo foi fazendo, vai fazendo, ainda com uma idade já pouco meio vencida. Sim. O estilo de vida e a forma como o Cristiano Ronaldo projetou toda a sua linha de direção mostra que viver da mediocridade nem é uma garantia própria, nem tampouco uma certeza clara de que é o melhor estilo de vida para se viver. Porque Cristiano Ronaldo é daqueles que mostra que para além da passividade existe uma outra expressão clara, que é a atividade, o ser ativo. Então o ser ativo obriga de nós para que nós redobremos nossos esforços, obriga de nós para que nós trabalhemos. E quando nós falamos de trabalho, ainda mais num país em que nós estamos, nós sabemos que a nossa Angola, tirando aquela expressão, um exemplo de Cristiano Ronaldo e traduzindo a nossa realidade angolana, Cristiano Ronaldo acaba por ser uma referência para nós, porque somos todos seguidores de Cristiano Ronaldo, quer queiramos, quer não. Cristiano Ronaldo nos mostra como, na verdade, nós devemos encarar as coisas, independentemente das situações em que nós vivemos, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos, que é possível, basta que nós redobremos nossos devidos esforços, nós conseguimos efetivamente mudar, nós conseguimos efetivamente traçar novos caminhos e não buscando aquilo que Aristóteles na altura já havia definido do homem cretino, do homem que fica apenas simplesmente se vitimizando, eu, as coisas não acontecem porque o país está porque eu. Não, nós também temos oportunidades, nós temos força, nós temos energia, nós temos potência para podermos conseguir trazer uma nova luz, uma nova energia para a nossa Angola. Então, a ideia que fica é devemos nos focar naquilo que temos a capacidade de mudar, na ideia de querer melhorar. Por exemplo, um exemplo claro, não sei como é que foi antes, mas acredito que não nasceu com essa capacidade argumentativa conforme tem hoje. Não, nós longe disso pensar tal coisa. Nós não nascemos com essa capacidade. Foi fruto de um esforço e sobre a base desse esforço, eu quero aqui, de uma forma clara e aberta mesmo, eu tive pessoas que ao longo do meu percurso de vida, ainda estamos em vida de certeza e temos como dizer isso, nós conseguimos ter pessoas que conseguiram nos conduzir, conseguiram nos guiar, conseguiram nos nortear. Falo isto abertamente porque a paixão da comunicação, sempre, independentemente de quais razões nós passamos uma vida muito melindrosa no bairro da Calomanga, que é um dos bairros que, a nível de vida acadêmica, não digo que não há sim, mas é pouca a situação do gênero porque nós ficamos completamente desacostumados com turbulência, ficamos completamente acostumados com criminalidade, ficamos completamente acostumados com situações do gênero que não são bonatórias. Mas mesmo assim tive pessoas que conseguiram nos conduzir, tive pessoas que conseguiram nos nortear para ganhar hoje, não de um nível assim bastante meio invejável, mas conseguimos nos posicionar e dizer que valeu a pena o grande esforço. Isto é porque nós não nos colocamos na filosofia da vitimização. Nós não nos restringimos simplesmente naquilo que nós fomos aprendendo. Nós tivemos uma busca constante de conhecimentos. Falo de uma forma peculiar do nosso querido amigo José Quita de Messias, um grande homem que foi e continua a ser das pessoas a quem eu me inspiro tanto. Sem querer falar de uma forma aberta para o senhor Cirilo Cangote, que também é uma das pessoas, diga-se com toda a verdade, sim. A capacidade de nível de comunicação ajuda para que a pessoa não só procura conhecimentos, não só se lança nessa busca de conhecimento, porque nós vimos quando Aristóteles disse o homem sábio não é aquele que busca a verdade. Isso não dista muito daquilo que é a concepção da filosofia. E é verdade que nós também fizemos a filosofia e gostamos de conhecimento, gostamos de buscar e gostamos efetivamente a buscar as energias. Sim. Em função do que foi aqui dito, veio à minha mente, tem pessoas que nos desafiam a querer ir para um outro nível. E aqui vem aflorar exatamente aquilo que é o nosso tema, a juventude além da mediocridade. Nós por si só, vivendo de uma forma normal,
seríamos medíocres, que é a média. Agora, quando quisermos nos melhorar, temos que ir além da média. Isso é desafiar a mediocridade, que é o que nos trouxe aqui, né? Falar de como desafiar isso. E falou-se também de algo bastante claro, é pessoas que nos influenciam, então, aquelas pessoas que nos servem de inspiração. O que eu gostaria de saber é, na teoria piagetiana, né, isso é da construção do sujeito, ele diz que o sujeito é a construção do meio e dele próprio. Quer dizer, nós nascemos alguma coisa e em função do meio vamos nos tornando. Eu pergunto o seguinte, será que o meio influencia de forma significativa para quem nós somos? Sem colocar areia nos nossos olhos, nós somos a responder que o meio influencia bastante. Esta tradução de Jean Piaget foi muito bem traduzida muito antes pelo grande filósofo, essa discussão aberta entre Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Eu ainda acredito que o meio influencia, porque na medida em que nós estamos inseridos a um grupo, na medida em que nós estamos inseridos a uma sociedade, nós somos o reflexo, grande parte, daquilo que a nossa vivência, o nosso estilo de vida vai nos mostrando. Há uma expressão muito comum que diz: basta me dizer com que tu andas e eu te direi quem tu és. De facto. Esta expressão não é vazia, essa expressão traz consigo uma carruagem de argumentos, porque o fruto do complexo e o grau da situação em que nós nos encontramos define. Veja, se eu realmente te digo vivo no bairro da Calomanga, a primeira grande impressão que cada um de nós terá, independentemente de que nos conheça como uma pessoa não maléfica a um certo ponto, mas poderá deduzir veementemente que nós somos criminosos. E isso é algo muito sério, porque quando estava a falar aqui sobre Calomanga, duas coisas vieram na minha cabeça: futebol, criminalidade. Exato. É o contexto que quando falam de Calomanga, Sim. na minha cabeça vem isso. Isso é que vê-se mais por lá. Exato. O futebol acaba por ser uma almofada para o combate à criminalidade no bairro da Calomanga. Isto nasce sobretudo do enterro da palavra mediocridade. Eu digo isto porque o bairro da Calomanga, fora daquele perfil de ser medíocre, existe muita gente que traz consigo um nível mais elevado com relação daquilo que é o grau médio. Exato. Por conta disso, nós trazemos várias vezes isso na pessoa do Délcio. Délcio acaba por ser um dos grandes responsáveis para isso. Fala aqui do Vadinho, fala aqui do Jambor, poderia falar aqui de tantas outras pessoas, do Miguel Dinho, falo do Benício Lica, independentemente tenha mostrado um outro carril, mas são pessoas que muito fazem para a construção, para a redefinição ou redefinir o novo homem no bairro da Calomanga. Não especifico simplesmente para o bairro da Calomanga, mas falo para todos os jovens a nível desta Angola, a nível deste mundo. Isto por quê? Porque, pronto, se nós ficarmos simplesmente na expressão da mediocridade, nós podemos muitas vezes cairmos naquilo que é o reajustamento, ou seja, a passividade. Deixa só as coisas levarem, é predestinação, deixa as suas coisas funcionarem, Deus quer assim, deixa só que as coisas aconteçam porque é a vontade de Deus. Não, Deus nos dá um convite muito aberto para que nós possamos realmente mudar. Deus, em livros de Lucas e muitas vezes em Provérbios 12 e versículo 1, para quem ama e é um dever, até uma obrigação, todos nós lemos a Bíblia. Sim. E se nós conseguimos perceber naquilo que diz respeito ao livro de Provérbios 12, versículo 1, Deus faz um convite. Não sei se aqui é uma Bíblia que nós possamos ler. Sim, é possível que nós também, é verdade que nós somos religiosos. De fato. Exato. Diz assim: aquele que cultiva a sua terra será saciado de pão, mas o que procura futilidades, veja, este que procura a futilidade é o medíocre. Exato. É aquele que pensa de uma forma tacanha, o pensamento é muito pequeno. Então, aquele que procura futilidades é o insensato. Nesta versão ainda perdoou a expressão vem insensato. Nas outras expressões, não é? Nas outras versões bíblicas, diz assim: aquele que procura futilidade não tem juízo. Acho que essa expressão é mais forte. Sim. Todo aquele que procura futilidade, todo aquele que procura coisas banais,
todo aquele que procura coisas não abonatórias, que não constroem, não edificam aquilo que é a nossa Angola, não tem juízo. E falando disso, existe muita gente que vai construindo a sua vida na base de futilidade. Hoje fala-se muito de uma juventude sem direção e buscamos um pouco daquilo que é a sociologia de Rick Roja. Há um livro muito bonito, O Homem Light. Sim. Este livro ele espelha e de cabo a rabo, essa expressão não é minha, roubei, mas felizmente assim tenho de explicar aqui. Sim. Rick Roja, na sua projeção do Homem Light, traz uma versão muito clara, dizendo de que o homem sem direção, o homem sem rumo, é um homem sem bases, sem força para poder assassinar e sem raiz. É um homem muito perigoso, porque o homem que vive da mediocridade tem essa tetralogia pensamental, que é sexo, poder e dinheiro. E se virmos hoje, é quase a linhagem de pensamento que todos os jovens de dia e noite funcionam. Quer dizer, não há mais um outro horizonte de pensamento. Quer dizer, os jovens estão centralizados, tirando outro, que depois vamos falar dos outros jovens que têm este compromisso social com o nosso país, com a nossa vida, mas nós hoje assistimos, e várias vezes nas nossas telas da nossa praça pública, jovens que não têm mais uma outra direção de pensamento, tudo está na base da fertilidade. Até há uma conhecida, chegou a tempo de afirmar assim: pronto, eu sou mulher, eu já nasci com uma empresa, cabe a cada um de nós gerir esta empresa de tal sorte que eu consiga edificar a minha vida. Um pensamento do gênero não é um pensamento que está além daquilo que são os objetivos, porque existe de certeza um valor absoluto. Este valor absoluto é Deus, e Deus não é, e não aceito, também não quero crer, ainda que alguém me venha com um pensamento muito contrário, dizer que Deus permita que tudo aconteça. Mas não. Então, quando uma mulher me diz isso, que todos nascemos com uma empresa, cabe simplesmente nós gerimos esta empresa, isso está querendo me dizer que ela, de certeza, não tem um horizonte de vida, não tem uma projeção de vida. E esta aqui nem é a única pessoa. Existem mais pessoas a dizer assim: pronto, a vida é minha, ninguém me proíbe, deixa que eu viva simplesmente o que eu quero viver. E em outras expressões, cada um está expressamente proibido proibir o proibido. Quer dizer, é uma alegoria que muitas das vezes é uma expressão que vou já há um tempo esta parte direcionando, porque não é bonatório. Mas também faço um convite a cada um de nós a refletir que somos chamados, todos sem exceção, a procurarmos aspirar as coisas do alto. E Charles Swindoll, não é? Nos faz um convite no seu livro intitulado Como Viver Acima da Mediocridade. Veja como é que este autor, não é, Charles, nos dá essa direção. É um convite, ele procura nos dar uma almofada, procura nos dar um antídoto para que realmente consigamos encontrar um certo refrescamento naquilo que a mediocridade muitas das vezes vai nos apertando e vai nos derrogando. E este mesmo pensador, este mesmo autor, que muito aqui falo, o que é que ele realmente diz? Ele diz que o compromisso com os valores, neste caso, os valores essenciais, acabam por ser a balança e o termômetro, de tal sorte que nós consigamos diferenciar o certo do errado. E em linhas de ética nós chamamos de sindérese, quer dizer, nós vamos conseguir nivelar, mas eu enquanto jovem, um ser com tanta força, com tanta pujança, tanta energia, mas será que vou resumir simplesmente a minha vida na mediocridade? Será que simplesmente vou resumir a minha vida nas coisas fúteis? Porque a futilidade tem coisas caras e nós só conseguimos mudar quando nós conseguimos enxergar realmente o que nós aspiramos mudar. E fora disso, digo em portas abertas que é muito difícil nós conseguimos projetarmos novas direções enquanto firmamos o nosso pensamento na mediocridade, que não é bonatório. É algo muito forte, a mensagem que acabaste de aqui citar. É algo que eu, como jovem, na qualidade de jovem que sou, vejo as pessoas da mesma faixa etária
o tipo de pensamento que têm é algo que eu não sei se eu é que sou de outro mundo, que não consigo perceber aquele tipo de pensamento, ou eles que vêm de outro mundo e estamos a conviver. Geralmente a vida é mulher, festa, bebida. Parece que eles simplesmente vão à escola para cumprir formalidade. Tive 10, 11, importante é que passei. Tive 17, fiz cábula, importante é que passei. Quer dizer, que o mais importante é aquela nota que está lá no certificado, em vez daquilo que eu realmente sou. Porque depois, isso é que muita gente prega, a mediocridade e a maioria prega. Mas depois vem outro papel. Quem nós somos como pessoa, fora o certificado, fora a vida acadêmica, fora seja qualquer outra atividade que nós realizamos. Qual é o nosso valor como pessoa, simplesmente pessoa, um ser pensante, existente, contribuinte do meio social? Levar-nos a pensar desse jeito acaba por ser um bocadinho complicado, porque é o ideal que se tem. Mas se nós olharmos para a realidade, acaba por ser algo muito diferente. O meio não é isso. Então acredito que há uma certa peneira daqueles que estão acima da média e da média. Só que é algo que eu disse, comentei já com Edmilson, parece-nos que nós estamos acima da média, mas eu digo que não, nós estamos a nível ou não muito acima da média. A maioria é que está abaixo da média, porque os valores serão sempre os mesmos. Vou agora recair para a Bíblia. O que se prega anteriormente é o que se prega hoje. Sim. Mas o que se aplica anteriormente não é na mesma quantidade que se aplica hoje. Sim, exatamente. Todos temos conhecimento da palavra, agora quantos vivem segundo a palavra? Isso até é fruto daquilo que tem sido a engenharia social. Nós, hoje, somos fruto daquilo que foi projetado. Não queremos mirar culpas, nem tampouco a uma outra instituição, mas a juventude hoje só não consegue, uma outra parte da juventude consegue sim perceber realmente as situações candentes em que nós realmente vivemos, mas grande parte do que nós vivemos, o fluxo de juventude medíocre que pairam sobre o asfalto da nossa Angola é fruto da fraca participação educativa. Os nossos jovens hoje, ou nós enquanto jovens, sim, nós cometemos vários erros por não termos aquela aplicação imediata daquilo que é o quadro formativo. Somos daquela geração que Sigmund Bauman e um pouco de Henrique Rojas já havia pregoado a era do vazio, a era da vida líquida, a era do tudo deixa estar, a era do que deixa acontecer, a era do telecomando, de um homem que não tem mais projeção de vida. Ele é capaz de sentar no cadeirão, em vez de estudar, não estuda, pega um comando, mete canal 1 no N, mete 69 que é Blast no N, mete canal 3, acho que é TV Zimbo no N. Aquele tipo de pessoa que só pega no caderno quando está na escola, depois da escola, exato, não caderno. Exato. Então é um jovem que vai perdendo o tempo todo a assistir, vai perdendo o tempo todo a fazer uma única coisa e depois quando chega a reta final do dia, ele diz, fiz o quê? O tempo me passou. E quando o tempo passa, nós aqui fizemos uma cabrazita desta autora, Laura Gilotti. Ela escreveu, não é, Um Homem Moderno e Neurose, autoanálise e autopsicoterapia para solucionar o sofrimento interior. Veja o que ela diz numa das suas páginas. Aqui passamos a ler, na página 36, ela diz assim: o vazio, o enfado e a passividade, escrava do desespero, simbolizam a recusa da vida, fase da inacção ou da inacção de quem não crê no seu desenvolvimento e vive uma experiência de morte que antes de ser instintiva ou mental é espiritual. Então o medíocre começa já a se matar desde muito cedo. O medíocre começa já a se afunilar desde muito cedo. Porque o medíocre não consegue ganhar mais um outro horizonte. E é aquilo que o padre Mário Cesano já havia dito numa das suas lives, ainda me faz recordar, de que o medíocre é uma pessoa sem horizonte. Quer dizer, ele se fecha. Ele não se abre, ele procura fechar-se e para mais tarde cair no cretino.
da vitimização. Quer dizer, se hoje está assim, é porque o tempo lhe possibilitou estar assim. Não, nós temos força, nós temos energias, nós temos, pronto, não existe mais uma outra palavra para expressar a tamanha força que a juventude tem, porque a juventude em países mais sérios, estamos aqui a falar Portugal, poderíamos até falar tantos outros, a Inglaterra, Estados Unidos da América, quem faz funcionar, não é, a vida do Estado, neste caso, são os jovens, porque os jovens é que têm um novo horizonte, é que conseguem dominar as coisas, mas buscando as experiências dos nossos mais velhos. E aqui também um pouco de culpa aos nossos mais velhos, alguns deles que foram cozinhando esta ideia de que o jovem é o futuro da manhã, que foi uma ideia que baixou muito aquilo que é o nível de capacidade intelectual dos jovens. Os jovens depois acabam por ficar presos por conta desta situação. E chega uma fase da mediocridade que as pessoas começam a atribuir culpas a terceiros. Se calhar a culpa é de João Lourenço, agora está a apertar muito, mas no presidente anterior também a culpa era dele. Temos que perguntar, a culpa é tua ou da pessoa que está no comando? Porque se assim for, eu trago uma reflexão bastante diferenciada. Os Estados Unidos como sociedade e como terra, podemos dizer, como fome Estado. Se nós tirarmos os americanos de lá para Angola e os angolanos de cá para os Estados Unidos, em menos de 5 anos, Estados Unidos será Angola e Angola será Estados Unidos. Mas por que isso? É por conta do intelecto de cada um. Nós estamos aqui, temos o tipo de vida que nós temos, não é o contexto que nos fez isso, ou digamos assim, a Angola como tal. Não, que faz Angola são os angolanos. Então, se estamos em ruína é porque estamos a necessidade de valores. E vamos carregar essa ausência de valores para eles, ou para aquela terra. Então, acredito que isso vai acabar também dificultar ambos. A culpa nunca será de terceiro, mas será de nós mesmos. Nos dizer agora de Agostinho Neto, nosso presidente, já não espero, só a quem se espera. Então, poderia aqui dizer, apontar N fatores por não estar onde queria estar, mas a questão é, o que é que eu faço para estar aí onde está? O que é que eu faço? Olha, para estar ali onde nós estamos, ou onde os outros estão, e numa boa posição, requer muito esforço. De fato. Esta é a palavra-chave que nós devemos apregoar a todos e cada um de nós. Por isso é que a Bíblia muitas vezes diz assim, comerás do teu suor. De fato. Exato. Então, se nós temos este dever e esta obrigação de comermos do nosso suor, então nós somos conduzidos a dobrar os nossos esforços, porque essa vida de passividade é muito perigosa. É perigosa porque põe não só fechada a pessoa e depois também coloca muito retardada a pessoa, porque a pessoa acaba por ter um horizonte, acaba por perder uma margem, porque acaba de ter uma... Quer dizer, coloca-se numa baixa autoestima, não tem mais uma outra direção de vida porque simplesmente as coisas são assim. Quer dizer, o nível de pensamento que ele vai acarretando, toda essa esfera, todo esse grau de temporalidade, é do tipo... Pronto, se as coisas apenas estão a acontecer, é porque, pronto, Deus quer assim, mas às vezes não é questão de Deus. Veja como é que acontece aquela história de parábolas. Um foi atribuído dos trigos, ou um foi e companhia. Aquele que lhe foi atribuído veja que deste enterrou. Os outros que lhe foram atribuídos 2, 3... foram ainda, até na questão de obrigados, tiveram aquela sensação de poder multiplicar. E quando chegou a reta final, Deus começou, não a julgar, mas começou a perguntar, você, onde é que está aquilo? Está aqui, dos 2 multipliquei 4. Você, onde é que está? Não, dos 3 multipliquei, são 6. Você, do quê? Veja o medíocre. Do um que tem, e pelo esforço que tem ou que tinha, poderia transformar esse 1 para 2. Não, ele pegou e enterrou. Esse espírito de enterro, acaba por ser característica primária do medíocre, porque não quer mais avançar, só quer simples e exclusivamente ficar ali, parado.
E falando parado, há uma ideia que o Alberto ATF sempre tem, não é? Em junção. Quer dizer, ninguém fique parado, juntos podemos. Quer dizer, sim. Nós enquanto irmãos, nós enquanto jovens, devemos unir força. Devemos aqui, há uma expressão que não é minha, a mangar. Quer dizer, a mangar, pronto, né? Vem de manga, não sei se qual parte do dicionário encontramos isso aqui. Devemos amangar, criar uma docilidade das nossas forças, de tal sorte que nós consigamos só trazer uma luz mais clara para a nossa Angola. E é possível que nós façamos isso partindo desses projetos do género e tantos outros que vão surgindo. E é possível que nós consigamos fazer isso. E quando se fala nesses moldes, é necessário que nós digamos assim: é possível que exista pessoas capazes de nós nos inspirarmos e mudarmos de rota e fazermos com que nós, enquanto jovens, deixemos com bônus toda a verdade esta vida de medíocre, esta vida de passividade, esta vida de futilidade, esta vida de avarento. São expressões que nós podemos aqui encontrar aqui agora e dizer, porque o medíocre, mais do que nós estamos a dizer, que é aquele que está entre a qualidade e a falta de qualidade, se percebe mais adiante, porque o medíocre, às vezes, em grande medida, ele procura este caminho, ele procura este norte e fica preso, não busca mais razões nem ideias claras para poder catapultar, para poder inovar, não aspira às coisas do alto, se prende simplesmente e periga aquilo que é a vida. No entanto, eu sou daqueles que muitas das vezes abro porta a todo jovem, não só, como também aos nossos adolescentes que há um tempo esta parte vão procurando caminhos para a mudança da nossa Angola do ponto de vista para uma construção melhor. Mas mais do que nunca, aconselhamos as pessoas que façam bem, praticam bem, e o praticar bem não se restringe simplesmente numa só ação. É necessário que nós redobremos as nossas ações, é necessário que nós façamos mais coisas positivas, de tal sorte que consigamos sair desta expressão simples, mas grave, não é? Medíocre, é simples, veja só, medíocre, uma expressão muito simples, mas é grave quando a pessoa permanece, sobretudo, neste estilo de vida. Busco aqui uma reflexão de Mário Sérgio Cortella, um brasileiro. Ele diz: faça o melhor que você puder nas condições que tens, enquanto não tens condições melhores para fazer melhores ainda. Aqui podemos buscar a ideia da parábola. O que teve um trouxe somente um, mas o que teve dois trouxe quatro, o que teve três trouxe seis, excessivamente. É na ideia de que, seja onde tivermos, qual é a nossa posição, nós podemos melhorar. E, havendo essa capacidade de melhorar, nós devemos buscar isso. Diz que aquele que está além da mediocridade é aquele que busca o conhecimento, aquele que vai atrás daquilo que há além. Então, devemos buscar aí. Mas, durante a explanação, falou-se sobre figuras que nos inspiram, parece que. Citando aqui o Dr. Cirilo Cambote, alguém também muito respeito. Certo. Mas o que é que devemos fazer, nós como jovens, quando no nosso redor, no nosso contexto, não existem pessoas que possam nos inspirar para este nível? É uma questão muito quente, de certeza. Nós falamos a princípio do meio. Sim. Exato. É bom sabermos nos posicionarmos em meios que nos ajudam. Não querendo fugir daquilo que nos foi colocado, sempre que nós estivermos numa situação do género, de estarmos ao meio de pessoas que não nos ajudam, de pessoas que não nos aspiram confiança, mais do que confiança, que não nos galvanizam e não procuram erigir aquilo que é a nossa personalidade, manos, nós estamos não numa era só do vazio, mas também estamos numa era em que o nível de tecnologia, o nível de globalização está muito avançado. Existem outros meios nos quais nós podemos nos basear. Aqui YouTube, a título de exemplo, este iluminado podcast também serve de trampolim para a nossa mudança. Vejamos que alguém que está simplesmente só a fazer coisas negativas, não reflete, foi dotado de razão, mas não pensa, foi dotado de sindérese, mas não faz o uso da sua sindérese,
Então, esta pessoa, independentemente que não esteja reunida em lugares que possam lhe oferecer conteúdos de tal sorte que ela por si só venha a mudar a sua imagem negativa ou medíocre para uma imagem positiva, esta pessoa tem várias ferramentas para poder recorrer. A título de exemplo, esta aqui é uma ferramenta onde ela pode recorrer e aprender, porque aqui nós aprendemos muita coisa. Aqui é exatamente o que? É um artesanato sapiencial. Aqui nós procuramos refletir, procuramos buscar, procuramos abrir a janela, que há um tempo esta parte estava fechada, e dando a porta aberta e um buraco mais aberto para o jovem, dizer assim, sinceramente, hoje nós conseguimos refletir, hoje nós conseguimos olhar para outros horizontes e hoje nós conseguimos mudar. E para avançar mais, é sempre bom, porque as pessoas, quando nós conseguimos identificar aquelas pessoas que possam nos ajudar, eu aqui referenciei não só essas duas pessoas, falei do José de Messias, falei do Sr. Cirilo Scangotti, poderia até falar mais do Celso, poderia falar há um jovem que agora, há um tempo esta parte vai fazendo, o Jacob, é um jovem que é simples, quer dizer, você vê pela estrutura do corpo deste jovem e vê pela dimensão do conteúdo que sai da sua boca, é invejável. Então são pessoas que tu não só tens coragem de dizer que não, eu gosto muito das tuas explanações, eu gosto muito da forma como é que você aborda, mas olhando para eles e mantendo-se calado e vivendo não um pouco, mas de tudo que eles vão vivenciando, então acaba por ser uma grande energia, acaba por ser uma porta aberta para que realmente você consiga aspirar às coisas que vêm do alto. No meu pensar, eu digo o seguinte: nós estamos na melhor geração que já viveu ou que já habitou o planeta Terra. Nós temos maior acesso à informação. Dizem que conhecimento é poder, então nós temos a capacidade de fácil acesso a este poder. Acredito que devíamos utilizar do melhor jeito possível. Temos aqui o velho e o tradicional, o livro, né? Eu sei que muita gente tem preguiça de ler, mas existem N formas de absorver o conhecimento atualmente. Conforme referenciado, temos aqui este programa, podcast, pode muito bem nos facilitar neste quesito. Se calhar o assunto a ser debatido aqui é algo que não tens muito domínio, não é? Mas o fato de tu estares aqui a presenciar, seja de lá onde estiveres, do IGE, seja onde for, mas tu tens a capacidade de poder acompanhar o que está acontecendo aqui. Isso é algo muito bom, algo que não se via nas gerações passadas, e nós temos essa capacidade. Então dizer que não posso por certas limitações, acredito que isso ainda é um pensamento medíocre, que isso que está a procurar combater-se aqui, né? Então a ideia é ir além disso. Se eu não consigo ler um livro, no YouTube tem canais que fazem resumo de livro. Eu não preciso de ler todas as palavras que estão aqui, só preciso pegar a essência que o livro carrega. Isso é que interessa para mim. E depois, quando se fala deste tipo de pessoas, ou quando não há pessoas que nos inspiram, além, em outros contextos, além de não ter pessoas que nos inspiram a querer ser melhor, vem aqueles que nos atrapalham. Lembra aqui pensar assim, acredito que muita gente... Existem muitos até que nos atrapalham, existe muita gente. O seu pensamento é tão limitado que quando te vem a pensar além daquilo que eles pensam, ficam, como é esse Madê? É do outro mundo. Nós aqui estamos a lutar para fazer licenciatura, ele está a pensar em fazer PhD, você quer? Até que há jovens medíocres que o trabalho e aquilo que é a centralização do pensamento está simplesmente a criar prejuízos para os outros. Exato. Quer dizer, a pessoa tem projeção, a pessoa tem metas, tem caminhos para poder percorrer, mas aquele que vive simplesmente da mediocridade cria empecilhos na vida da pessoa, cria dificuldades, né, para que traduzimos a expressão, nas pessoas, e esses perigos muitas das vezes acabam por prejudicar aquele que aspira às coisas do alto. Então, em vez de nós projetarmos a nossa inveja para quem aspira às coisas do alto, nós também somos de olhar neste que projetou a sua vida e seguir o mesmo caminho. Esta pessoa poderá acabar de ser um modelo, poderá ser uma imagem em que, vendo, podemos dizer, não é, com gosto da verdade, vale a pena conviver com A,
vale a pena conviver com B e vale a pena conviver com C. Confesso abertamente que eu tenho amigos, há pessoas que, ao andar com eles, eu digo assim, quando estou à minha casa, sinceramente, foi muito produtivo andar com este, foi muito produtivo andar com aquele. Que aconteçam mais vezes. Que aconteçam mais vezes. Porque são pessoas que te dão novos horizontes. Você fica num meio onde a conversa única e exclusiva é só bebida, mulher, bebida, mulher. Não estou a dizer que mulher é perigosa ou mulher é alguma coisa negativa, não. Mas a fonte primária de pensamento se resolve simplesmente nisso. Bebida, mulher, bebida, mulher, bebida, mulher, bebida, mulher. E as coisas vão fazer com que a pessoa fique totalmente perdida, sem horizonte, não tem projeção de vida e ao fim e ao cabo, quando der conta da sua juventude, de ter sido extinguida, na minha juventude quase não aproveitei nada. Se fez, aí fica o sim, né? Exato. Se eu fizesse, Sim. fulano mesmo estudou naquela época, se eu também estudasse. Aí tá. E por mais incrível que pareça, é só olhar para as gerações passadas, né? Ok. Ou nossos mais velhos, tem muita gente ainda que se perde nessa ideia do sim. Acredito que também deveríamos utilizar este arrependimento deles como uma forma de impulsionar a nossa forma de pensar. Sim. Devemos ter uma visão diferente, de futuro mais claro. E muitos jovens se perdem por isso, não têm uma visão de futuro. Há que haver pensamentos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Nós ficamos muito no curto prazo, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Se alguém chegar agora até ti e te perguntar onde é que te vês daqui a 10 anos, o que é que dirias? Será que já pensaste sobre isso? Ou tens uma visão de onde é que estarás daqui a 10 anos? O que é que você pensa sobre isso? Mas se quiseres responder, estarei à espera da resposta. Por favor, deixa nos comentários. Gostaria de saber onde é que te vês daqui a 10 anos. Professor, vir-me novamente para si. Falamos aqui muita coisa sobre mediocridade. Agora, já entendemos de facto o que é mediocridade. O que fazer para escapar da mediocridade? Para ser além, desafiar o status quo, não ser um qualquer um banal, um superficial, um medíocre. Citando Bauman, um líquido. Exato. Pronto, é necessário que nós reanimamos e mais do que reanimar, é examinar, reexaminar. Não sei se a expressão que vai por essa aqui. Exato. Pronto, ficou a ideia. Ficou a ideia. É examinar a coisa para que realmente possamos efetivamente fazermos uma mudança clara daquilo que nós realmente queremos viver. Veja que para que nós saiamos da vida da mediocridade, é necessário que, sobretudo, nós consigamos pensar em nós e depois pensar no outro e pensar, sobretudo, na nossa Angola. Ponto de partida. E depois é necessário que nós possamos olhar nos valores fundamentais. Existem vários valores, existe uma cadeia de valores, valores estéticos, valores filosóficos, valores religiosos, valores estéticos, fiz aqui referência. Existem uma cadeia de valores, mas é verdade que se diga que dentre todos esses valores, o valor que está acima de todos é o valor religioso. Ali onde nasce a imagem central para que nós realmente possamos sair da mediocridade. Este é o ponto certo. E depois também, estamos aqui no terceiro passo, que é aspirar as coisas do alto. Exato. Quando nós aspiramos as coisas do alto, é como se fosse uma águia. Vejamos que a águia voa e às vezes a águia não tem noção do que está a voar. E muitas vezes ela acaba por se lançar numa árvore, acaba por se lançar mais do que em outro lugar, acaba por se lançar numa árvore capaz de dar aquela proteção. Depois dela voar tanto, chega um dado momento que ela vai precisar de um descanso. E nós também somos convidados a isso. Então nós temos 3 fatores rudimentares que possam nos permitir para que saiamos na vida da mediocridade. Passo a citar: reexaminar a vida da pessoa. Eu assim devo reexaminar a minha vida. E depois devo olhar para os valores como um sinal fundamental da minha mudança, porque existem vários valores e cito, para selecionarmos esses valores, temos como valor primário
ou não religioso, e depois está a aspirar as coisas do alto. Isto acaba por ser um antídoto para que realmente possamos sair desta triste situação da mediocridade. Quer dizer, desafiar o status quo, quer dizer, nós temos que avançar além daquilo que... Sim, nós devemos lutar não só pela nossa vida, mas também devemos lutar pela vida da nossa Angola, porque toda essa abordagem aqui exposta não só está centralizada para nós enquanto pessoa humana, como também estamos virados para a nossa Angola, porque a nossa Angola precisa muito de nós. Ainda mais enquanto jovens, nós devemos redobrar todos os nossos esforços para que saiamos desta situação, porque, vejamos, o medíocre também é perigoso, é muito perigoso, porque o medíocre, bastar fechar o seu pensamento e criar uma sociedade, né, que se assemelhe apenas com ele, estes são capazes de não criar avanço para a nossa Angola. Há uma expressão que foi muito conduzida há um tempo esta parte aqui, não, a Angola já está assim, deixa só passar, quer dizer, já não vamos mudar, já está mal, vamos só viver, já tem donos e companhia. Então, essa expressão parece brincadeira, é uma expressão que foi construída pelos medíocres, sim. Porque não aspiram às coisas do alto, centralizam simplesmente o seu pensamento nessa margem e põem e colocam aí um betão, e para nós derrogarmos este betão é necessário que nós chamemos vários jovens com mente semelhante à do gênero que nós estamos aqui, capazes de destruirmos este betão e transformarmos uma Angola cada vez mais melhor. De facto, dizem que os que sempre procuramos nos assemelhar àqueles que partilhamos os mesmos ideais. Exato. Se a minha ideia é boicotar essas pessoas, sempre vou encontrar alguém. Então, quando eu ver que aquele grupo de pessoas possui esses ideais, eu vou me rever naqueles ideais e me aproximar daquele grupo. Estamos agora na nossa reta final, foi muito bom e proveitoso o que aqui foi abordado. Agora, professor, gostaria que deixasse um apelo para nós jovens que estamos aí naquela fase de medíocre, porque a imagem que nossos mais velhos têm do jovem ainda é muito negativa. Sim. Por mais que nós, nem todos partilham a mesma fase ou são medíocres, mas ainda assim a maioria deixa muito a desejar, muito mesmo. O que é que o senhor orienta ou pede para que nós façamos para mudar essa visão que tem de nós? Queremos ser melhor, queremos aprender mais. O que é que devemos fazer? Pronto, o conhecimento é partilha, o conhecimento torna-se autêntico enquanto for partilhado. Nós somos de aconselhar a cada um de nós, quer seja aqueles que nos acompanham e aqueles que hão de nos acompanhar hoje e amanhã. A única via primária para que realmente possamos sair desta vida bastante torpe e difícil de se viver, que é a mediocridade, é mesmo aspirar às coisas do alto. E depois colocar Deus como centro de tudo das nossas vidas, porque Deus acaba por ser o relógio de todos os relógios, acaba por ser o guia de todos os mestres que existem. Deus acaba por ser a grande força que possa e faz e várias vezes nos norteando. Eu digo isto porque, para além de Deus, não sei, e afirmo mesmo que não há ninguém que possa nos conduzir. Isto digo abertamente, falando que se nós realmente queiramos sair desta mediocridade, devemos, primeiro, na condição enquanto pessoa, olharmos para Deus, nosso mediador, nosso consolador, nosso guia. Porque mesmo eu falando assim abertamente, eu já vivi muito da mediocridade. E aqueles que estão acima de nós ainda continuam a pensar que nós somos medíocres. Isso aqui é uma projeção, isso aqui é questão de galvanizar, é questão de subida. Então, se aquele que está acima de mim passou no estilo de vida que eu passei e aspirou e está a viver uma outra vida acima de nós, então quem sou eu que não posso aspirar às coisas do alto? Quem sou eu que não possa pensar diferente daquilo que eu vivo? Quem sou eu que não possa mudar o meu estilo difícil e às vezes perturbador que inferniza a minha alma? Então somos todos convidados a apostarmos pela mudança, mas uma mudança positiva. Somos convidados a cada um de nós
olhasse para si próprio e buscar aquela ideologia de Aristóteles, cito ipso sum, conheça-te a ti próprio, não é? Para que realmente consigas mudar. Somos convidados a cada um de nós olhar para os nossos horizontes e ainda dizer assim, mas quem será o meu modelo? O Padre Macala, sobre essa conversa de modelo, ele corta tudo e diz que não, só existe um único modelo que é Cristo. Isto aceita, Padre Macala, tem muita razão. Existe sim um único modelo que é Cristo. Mas também é verdade, não é jogo de contradição, nem de contrapor a ideia do Padre Macala, que é excelentemente um mestre para nós. Quanto na esfera acadêmica, social, temos Cristo como nosso Pai. Também existem pessoas que possam, de certa maneira, nortear as nossas vidas. Essas pessoas devem sim servir o modelo, mas no aspecto positivo, porque também existem muitos modelos que não são dos aspectos positivos, são aspectos negativos, não ajudam. Então nós devemos definir, com base na sindérese, esta consciência antecedente que nós temos, porque vejamos, cada um de nós tem duas consciências, tem a consciência antecedente e tem a consciência consequente. A antecedente é aquela que antes nós fazemos uma coisa, conseguimos pensar. A consequente é aquela do se eu não fizesse isso, depois se eu de não ter fizesse feito isso, exato, se eu não fizesse isso, então é das coisas mais perigosas. Então, em jogos de conselhos, acabamos novamente por dizer que temos como meta primordial Deus e depois olhar para os valores, de seguida reanimar a nossa vida e reexaminar nossos pensamentos e fazer com que realmente nós possamos mudar, porque já tivemos muita coisa triste. Eu falo abertamente porque onde nós saímos, Calomanga e tantos outros lugares, é difícil para que hoje tenhamos um pouco do ATF hoje. Quer dizer, o ATF de hoje também acaba por ser um orgulho. Não só eu, como tantos outros jovens do bairro da Calomanga e tantos outros jovens conseguem, de certa maneira, conseguir perceber que existem dentro deste pacote da mediocridade uma força capaz de nós possamos mudar. E esta palavra de mediocridade eu consigo muitas vezes com a palavra crise. Nós hoje olhamos crise. A crise tem um conceito muito positivo para nós, porque a palavra crise vem do grego, cris, fazer sair o ouro que está debaixo. Eu mesmo que, não pegando a mesma expressão ou tradução de cris e medíocres, mas a crise é tirar o que está debaixo e colocar acima. Podemos pegar essa expressão de crise, tirar de baixo e colocar acima, com a palavra mediocridade, tirar o medíocre, não é? Deixar o medíocre de baixo e aspirarmos as coisas do alto. Ali está a validade da palavra crise, está a validade da palavra mediocridade. Porque se calhar por nós, né, temos aquela capacidade incrível de realizar determinadas tarefas, mas a mediocridade impede o nosso brilho. Quer dizer, nós não conseguimos mostrar realmente quem nós somos por conta da mediocridade que nós abraçamos. Mas ficou aqui a ideia, querido professor, abraçamos muito bem. Acredito que também todos que estão a nos ver lá vão abraçar a ideia. Muito obrigado por ter aparecido ao nosso chamado. Sentimos-nos muito gratos pela vossa presença. Esperamos nós poder recebê-lo mais vezes. E é algo incrível, podemos aprender muito. E assim chegamos no final. Você que está aí, não esquece de subscrever no canal, curtir, comentar. Não esqueça a questão de hoje. De onde ou onde estiveres daqui a 10 anos? Queremos saber, deixa aí nos comentários que vamos ficar atentos e vamos ler. Então, sem mais nada a dizer, da minha parte é tudo. E não esqueçam, tem coisas, falamos aqui sobre aprender, tem coisas que nós não conseguimos aprender num só dia. Então vamos ver nesse vídeo, vezes sem conta. Dizem que a repetição faz o mestre. Então faz-se quem tu és, seja além da mediocridade e bem haja a todos.